Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas discussões da disciplina de Economia da Engenharia 1, vamos adentrar no tópico 4. Lembrando que no tópico 1 nós discutimos os aspectos metodológicos da disciplina, forma de avaliação. No tópico 2 nós trabalhamos uma visão integrativa entre a macroeconomia, a microeconomia e a economia de empresas e também fizemos algumas análises críticas do histórico econômico brasileiro, comparativamente a outros países, passando por vários governos, incluindo também as várias crises econômicas, né, que recentemente nós passamos. Adentramos, então, no tópico 3, em que discutimos vantagens comparativas, remuneração de fator de produção, as vantagens do comércio, como o câmbio interfere isso. E agora, entrando no tópico 4, para falar sobre os seguintes subtópicos. Vamos falar sobre teoria do consumidor, função-utilidade, função-demanda. Falar sobre bem-estar econômico, excedente do consumidor e do produtor. Falar como a intervenção do governo e os impostos, por exemplo, podem influenciar no bem-estar econômico, isso do ponto de vista da microeconomia, e falar do conceito de externalidades. Dando aqui uma introdução à questão da função-utilidade, né? É o seguinte, imaginem a seguinte situação, que vocês estão no deserto, certo? E com muita sede. E aí chega um vendedor oferecendo um copo de água para vocês. Lembra, vocês estão no deserto com muita sede. O valor que vocês estariam dispostos a pagar, vocês tendo recurso, claro, pelo primeiro copo d'água, seria alto ou baixo? Seria alto. Por quê? Porque aquele copo de água é muito caro para vocês, no sentido de ser muito útil. Você precisa muito daquele copo. Ele é muito útil para vocês. E aí vem a ideia dessa teoria da utilidade, ou função-utilidade, que é o que eu quero focar nesse primeiro tópico. Então, o primeiro copo d'água você paga um valor elevado, porque é muito importante para você. Você bebe, aí tem um segundo copo d'água. Você também pagaria um valor alto? Sim, eu estou com muita sede, preciso do segundo copo d'água. Terceiro copo d'água, você pagaria? Sim, mas eu acho que eu não pagaria a mesma coisa que eu paguei no primeiro, pagaria um pouquinho menos. O quarto copo d'água, diminuiria ainda um pouquinho mais o valor. O quinto, diminuiria muito. O sexto, pode ser que eu não pagaria nada, porque eu já não aguento mais tomar água, porque já estou satisfeito. Ou seja, aquele sexto ou sétimo copo d'água não é mais útil para mim. Então, a função utilidade, ela reflete, de alguma forma, eu vou mostrar para vocês os gráficos, é o quão útil é determinado bem para um cliente, ou uma pessoa, digamos assim. Dependendo do número da quantidade que você está consumindo, pode ter uma utilidade maior ou uma utilidade menor. E isso, de alguma forma, vai impactar no preço. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo da utilidade que o produto, ou seja, o bem ou o serviço, tiver para o consumidor, para este produto vai ser dado o maior ou o menor preço, né? Então, o que eu estou discutindo aqui com vocês, na teoria do consumidor, é dentro da perspectiva de tentar explicar o porquê dos preços, né? Como os preços são formados no mercado, né? E da onde vem a função demanda. E, paralelamente a isso, eu vou explicar para vocês também uma outra visão, que é complementar, que é chamada a teoria do valor-trabalho, em que o valor, o preço, digamos assim, dado aos produtos, não é em função de quão útil ele é para uma pessoa, ou seja, é subjetivo e depende da atribuição que cada um dá àquele produto, né? O quão é mais útil ou menos útil. As pessoas são diferentes e vão ter necessidades distintas, portanto, vão atribuir utilidades distintas. Na teoria, então, a teoria do valor-utilidade ela é subjetiva, depende dos gostos e preferências das pessoas. Já a teoria valor-trabalho ela é objetiva, por quê? Porque ela parte do pressuposto que os preços, né, o valor dos produtos partem do tempo de trabalho despendido para produzir e fazer aquele produto, quer seja um bem ou um serviço, tá bom? Então, vocês vão ver que, na prática, de forma mais contundente, a teoria da utilidade ou a função utilidade foi aqui, de fato, mais conseguiu ter poder explicativo para os preços formados nos mercados, tá certo? Eu vou fazer essas comparações. Vocês vão acompanhar que nessa parte inicial dos slides tem um texto demasiado, mas como eu falei, para ficar como um material de consulta para vocês. Mas a ideia geral já expliquei, eu vou reforçar passando por alguns destaques dos componentes dos slides e
destacando mais alguns gráficos, né? A gente vai abordar ao longo dessa aula, vocês podem ver até nessa agenda, alguns gráficos aqui colocados, a gente vai perpassar por eles explicando o significado, certo? Então vamos à teoria do consumidor, falando de função-utilidade, a teoria do valor-trabalho e função-demanda. Lembrando que o objetivo inicial é explicar como, o porquê os preços são formados nos mercados. Então, como eu falei para vocês, a utilidade, destacando e revisando o que eu já falei introdutoriamente, a utilidade representa o grau de satisfação que os consumidores atribuem aos produtos, seja bens e serviços, que podem adquirir no mercado. E isso, de certa forma, é subjetivo, porque cada pessoa vai ter uma necessidade distinta, vai atribuir um valor distinto àquele produto em si, que pode ser um bem ou serviço. Então, ela é subjetiva. Então, aqui o texto fala de algumas pessoas que trabalharam essa teoria, destacando aqui o David Ricardo, o Adam Smith, que a gente comentou no tópico passado, atribuindo que os preços dos produtos têm relação com a utilidade que as pessoas atribuem àqueles produtos. E isso é subjetivo, porque depende dos gostos do consumidor, né? E as pessoas são diferentes, têm gostos distintos, preferências distintas, portanto, vão atribuir valores e preços distintos aos produtos. Daí, vai ter interferência na formação dos preços dos mercados também. Você até tem uma brincadeira aqui, ó. Uns preferem uísque, outros cerveja. Uns preferem mais leite do que café. Uns preferem mais margarina do que manteiga. Uns preferem cor azul e outros cor vermelha. Não importa, as pessoas são diferentes, portanto, vão atribuir valores e preços diferentes aos produtos. E essa chamada teoria do valor-utilidade, daí que vem a chamada função-utilidade, que eu vou detalhar com vocês. Antes de falar da função-utilidade, na forma de gráficos, eu vou apresentar uma outra visão, que é a chamada teoria do valor-trabalho, que é que preconiza. Nessa teoria, o valor de um bem surge da relação social entre as pessoas e depende do tempo produtivo, ou seja, em horas que eles incorporam na produção. Então, qual foi o esforço despendido para obter aquele produto? Então, ela é objetiva, ela é relativa aos custos de produção, notadamente relacionada a custos de mão de obra, certo? Então, considerando isso, essa discussão, né, foram dois pontos de vista. Uma abordagem de utilidade mais subjetiva, que atribui ao valor que cada consumidor dá àquele produto, e outra objetiva, que atribui o valor de um produto ao tempo despendido para a sua produção, certo? Então, apresentando essas duas visões, eu vou mostrar para vocês a que teve mais repercussão, mais relevância do ponto de vista prático, teórico e prático, para a explicação da formação dos preços do mercado, que é a teoria de utilidade, né? Daí que vem a função utilidade. Tá bom? Então, eu vou mostrar o gráfico, relembrando aquela introdução que eu fiz para vocês, com o exemplo imaginário da água no deserto. Tá bom? Então, tá aqui onde eu quero chegar. Então, imaginem que vocês têm aqui no eixo X a quantidade, para simplificar, a quantidade de copos d'água que você pode consumir, e aqui o quão útil, né, no somatório, de forma total, seria aquele produto. Então, como eu falei, o primeiro copo d'água, imagine está aqui o número 1. Poxa, uma utilidade muito alta. O segundo copo d'água, opa, a utilidade ainda é alta, só que não tanto. O terceiro copo d'água, opa, ainda é útil para mim, mas você vê que unitariamente vai diminuindo, né? Ou seja, a utilidade marginal. A utilidade marginal, fala na margem, ou seja, a utilidade de uma quantidade a mais. Então ainda é positiva, mas você vê que vai diminuindo. O quarto copo, o quinto, sexto, sétimo, opa, você vê que praticamente não mais tem utilidade, pode chegar ao ponto até de ser decrescente, porque eu não consigo mais tomar água. Tá bom? Então, a utilidade total, ela vai crescendo, mas há uma taxa decrescente de crescimento. A utilidade marginal, ou seja, aquela utilidade de uma quantidade a mais, ela vai decaindo com o tempo, tá certo? E é justamente essa utilidade marginal que reflete os preços dos produtos. Porque quanto maior a utilidade de um produto para uma pessoa, maior o preço atribuído àquele produto. Ou, em outras palavras,
o consumidor estará propício ou propenso a pagar um preço maior pelo aquele produto, dado ou dada a utilidade que ele atribui àquele produto. É muito útil, eu preciso muito, é subjetivo, cada um tem os seus gostos, então eu estou disposto a pagar mais por esse produto, que pode ser um bem ou serviço. E quanto menor a utilidade, menor é a propensão do cliente a pagar por aquele produto, ou seja, o preço tende a diminuir. Então, isso é uma forma de explicar a formação dos preços nos mercados, relacionada à utilidade que os consumidores atribuem a um produto, e essa utilidade é subjetiva e está na essência, como eu falei no início, das relações capitalistas, porque as pessoas são distintas, têm gostos distintos e vão atribuir preços distintos aos vários produtos. E aí cabe aos consumidores e os produtores trabalharem nesses mercados para identificar quais seriam os preços que de alguma forma chegassem no equilíbrio, que isso a gente detalhou e explicou muito no tópico 2, tá certo? Lembrando lá do diagrama de fluxo circular da economia e da curva de oferta e da demanda, isso aqui é um detalhamento que a gente explicou lá no tópico 2 com vocês. Avançando no segundo subtópico desta aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre bem-estar econômico. Vocês já devem ter visto ou lido, né, a tal do bem-estar econômico. O que seria o bem-estar econômico? De forma simplificada, o bem-estar econômico estaria relacionado ao quão uma sociedade teria acesso a bens e serviços, né, os bens materiais aos serviços. Quanto mais acesso a produtos uma sociedade tiver, né, para satisfazer as suas diversas necessidades de alimentação, segurança, vestuário, transporte, hobby, lazer, enfim, melhor bem-estar ela terá. Essa seria a ideia geral. E para que haja esse acesso por parte dos consumidores, há de haver uma atratividade por parte dos produtores. Por isso tem que ter esse equilíbrio. Tá bom? E uma forma de se trabalhar esse bem-estar econômico é com o conceito de excedente. Tá bom? Excedente. Pode ser não tão trivial assim de início, mas vocês vão entender que o conceito não é tão complexo. Existe a figura do excedente total, que representa a maximização do bem-estar econômico para a sociedade, e o excedente total ele é composto por uma parcela de excedente dos consumidores, de um lado, e dos produtores, de outro. Né? Vocês vão ver isso detalhadamente, eu fiz só um preâmbulo deste subtópico. Então, vamos aqui a algumas definições. O excedente do consumidor, como está aqui bem escrito, mede o benefício econômico do consumidor por participar no mercado. Guardem isso, vocês já vão ver tudo isso na forma de gráficos. E, por sua vez, o excedente do produtor mede o benefício econômico do produtor também por participar do mercado. Lembrando que a maximização do bem-estar econômico, do ponto de vista da microeconomia, é quando o excedente total é maximizado. Então, para termos o excedente total, existem a figura tanto do excedente do consumidor como o excedente do produtor. O excedente total é a soma desses dois excedentes individuais. Então, a gente vai entender, discutir como se pode maximizar esses excedentes, certo? E como também se pode interferir e minimizar esses excedentes. Alguns conceitos elementares, antes de entrar nos gráficos. Olhando agora na perspectiva do excedente do consumidor. Dois conceitos super importantes para vocês entenderem essa discussão. Primeiro, conceito de disposição a pagar, que tem a ver lá com aquela utilidade que eu falei no subtópico anterior. Que é isso? É a quantia máxima em dinheiro, digamos assim, que um comprador está disposto a pagar por um produto. Pode ser um bem ou um serviço. Ou seja, mede o valor que o comprador atribui ao produto. Lembrando que pessoas são diferentes e têm capacidade de pagamento e gostos e preferências diferentes ao ponto de definir preços diferentes para um determinado produto. E o excedente do consumidor, que seria justamente a diferença entre essa quantia que o comprador estaria disposto a pagar por um produto e a quantia que de fato ele pagou. Rapaz, eu pagaria, estou precisando muito de um copo d'água, eu pagaria R$100 no primeiro copo d'água. Não, mas existe uma loja que vende por R$10 copo d'água lá naquela região. Ou um copo d'água eu estaria disposto a pagar R$10. Não, mas está vendendo por 2, por 1, por 50 centavos. Então, o excedente do consumidor é essa diferença, né? Imagine a diferença entre o quão disposto, o valor que o consumidor estaria disposto a pagar pelo aquele produto. Lembrando que consumidores têm gostos e preferências distintos, portanto, vão dar valor e estar dispostos a pagar preços distintos por um determinado produto. Então, é a diferença dessa disposição a pagar
e o que de fato ele pagou no mercado. Tá certo? Então, esse é o conceito de excedente do consumidor. E aqui um exemplo numérico para esclarecer, né, mesmo de forma redundante, né? Estou introduzindo o conceito para vocês e repetindo, para vocês irem pegando. Se o nosso amigo Pedro está disposto a pagar até R$1.000 por um aparelho de telefone celular da marca X e o adquire por 700, o seu excedente foi de R$300, tá bom? E aí você pode juntar isso considerando todos os consumidores de determinado mercado relacionado a determinado produto. Vamos agora a uma explicação, né? Agora usando os gráficos. Então, vendo aqui a curva de demanda, em que no eixo X nós temos a quantidade, no eixo Y o preço, e nós já discutimos no tópico 2 de forma bem aprofundada, né? Discutimos, desenhamos. Nós temos a curva de demanda, tá certo? Ou seja, o preço vai diminuindo e a quantidade demandada tende a aumentar, tá certo? Ou seja, uma maior quantidade de pessoas estariam dispostas a pagar um preço pequeno por determinado produto, certo? Só que tem uma quantidade de pessoas, determinada parcela, mesmo sendo uma quantidade pequena, né? Essa parcela aqui vai entre 0 e esse ponto Q1, que estaria disposto a pagar um preço alto por aquele produto, por dar valor àquele tipo de produto. É manteiga, é uísque, ingresso para o cinema tal, não importa. Um produto pode ser um bem ou serviço. Mas, de fato, ele paga esse preço, que é o preço trabalhado no mercado. Então, essa diferença entre esses valores acima do preço de mercado, né, e o próprio preço de mercado é o que traz a ideia de excedente dos consumidores. Bom, é o quanto seria de sobra, né, a vantagem que o consumidor teria por participar de um mercado. Ele pagaria menos do que, de fato, ele estaria disposto a pagar. Vamos agora para o outro lado do excedente, que é o excedente do produtor. Vou introduzir para vocês 2 conceitos elementares para a gente daí trabalhar graficamente a compreensão de excedente do produtor. Primeiro, custo do produtor. Isso é intuitivo. Diz o quê? Que é o quanto o produtor vai ter de custo para obter aquele produto, para produzir. Então, envolve matéria-prima, tecnologia, terra, mão de obra. São os fatores de produção que ele vai ter que empregar para ter determinado produto. Pode ser um bem ou serviço. Lembrando que produtores diferentes vão ter capacidades diferentes, até escalas diferentes, portanto, eles vão ter custos diferentes para produzir um mesmo produto, um produto similar. E o que seria, então, o excedente do produtor? Seria justamente a diferença entre o valor, ou seja, o preço que ele recebeu de um cliente que comprou aquele produto dele, menos o custo que ele teve para obter o produto. Seria, e bem, entre aspas, o lucro que o produtor teria. Lembrando que esse conceito de lucro a gente vai fazer um detalhamento maior na parte final da disciplina que nós formos discutir economia de empresas, tá bom? Mas fica com esse conceito, excedente do produtor, é a diferença entre o que, de fato, ele recebeu de preço do consumidor e o custo que ele teve para obter, para produzir aquele produto, pode ser um bem ou serviço, né? Produzir, entregar, enfim. Dando um exemplo simplificado, a empresa X tem um custo de R$800 para produzir e entregar um aparelho de telefone celular e conseguiu vender por R$1.000, ou seja, o seu excedente foi de R$200. Trazendo aqui para o gráfico, né, agora a curva de oferta, quantidade no eixo das abscissas e o preço no eixo das coordenadas, curva de oferta, aquele que a gente discutiu no tópico 2. Quanto maior o preço, mais as firmas produtoras teriam disposição a ofertar os seus produtos no mercado. Tá bom? Sabendo que cada firma distinta vão ter fatores de produção distintos, portanto, custos de produção, né? E aí fala custo de sentido amplo, produção e despesas relacionadas à entrega e os outros aspectos da gestão de negócio, é o que ela tem que gastar para conseguir produzir e entregar o produto ao cliente. São diferentes. Então, a diferença entre esse custo, vamos chamar assim, depois a gente vai detalhar isso, né, a terminologia de gastos, custo, despesa, lá no final da disciplina, mas por agora, considerem custo. A diferença entre esse custo que a empresa tem para produzir o produto e o que, de fato, ele recebeu de preço do cliente, seria o excedente do produtor, tá bom? Essa é a ideia. E, depois de falarmos de excedente do consumidor individualmente e de excedente do produtor individualmente, podemos
voltar a falar sobre excedente total, que, como eu falei, é uma forma de se entender a ideia de bem-estar econômico. Quanto maior o excedente, maior o bem-estar econômico. Então, vamos aqui relembrar, para simplificar. Excedente do consumidor, que é o valor do produto, ou seja, o preço lá do mercado, que os compradores estariam dispostos a pagar por algum produto em si, o valor, menos o preço efetivamente pago naquele mercado. Essa diferença, esse delta aí. Já o excedente do produtor é o preço que ele recebeu do consumidor lá no mercado, menos o custo que ele teve para produzir. Lembrando que não é só um produtor, é o conjunto de produtores que fabricam aquele produto naquele mercado. Como eu falei para vocês que excedente total é o excedente do consumidor mais o excedente do produtor, a gente pode cortar aqui o preço, né? Que é o preço pago, vai ser igual ao preço recebido, aquele preço do mercado. Ou seja, o excedente total vai ser igual ao valor do produto para os compradores, quanto eles estariam dispostos a pagar por aquele preço, para aquele produto, né? Menos o custo efetivo que os produtores têm. Esse seria o conceito de excedente total, que graficamente está representado como a união dos dois excedentes individuais, o do consumidor e o do produtor. E aqui nós temos a curva de oferta e a curva de demanda. Nós estamos aqui aprofundando, detalhando, introduzindo novos conceitos, dando sequência ao que nós vimos no tópico 2 e no tópico 3 também, de alguma forma. Certo? Então, ó, excedente total é uma medida do bem-estar econômico dos compradores e dos vendedores que participam de um determinado mercado. E, olhando aqui a animação, ó, vocês podem ver que o excedente total é justamente essa soma, certo? E aí vem uma reflexão, né? O senhor falou isso, professor, ok, então, quanto maior o excedente da economia, melhor o bem-estar. Mas, olhando uma sociedade, olhando aí para a política pública, reflexões, do ponto de vista prático, como é que se poderia maximizar o bem-estar econômico? Nessa lógica da microeconomia. E aí vem o conceito de mercados livres, né? Isso aí tem vários desdobramentos, do ponto de vista até do marco de economia política, repercussões políticas mesmo, né? De decisões, visões de política econômica que determinado partido tem ou determinado grupo tem. Então, aqui eu vou trazer para vocês, do ponto de vista da microeconomia, né, sem fazer juízo de valor, de ideologia A ou B, como é que funciona essa ideia de que os mercados livres maximizam os excedentes e, portanto, vão poder maximizar o bem-estar econômico, tendo como bem-estar econômico aquela ideia de acesso aos bens e serviços. Certo? Então, levem isso, mas não deixem de ter um olhar crítico para outras visões e as várias limitações que esse tipo de abordagem tem, né? Porque aqui é uma limitação qual é? É uma visão microeconômica, que fala de um mercado específico, de um produto específico, que tem produtores e consumidores. Aí a pergunta que fica é, essa ideia se aplica à macroeconomia, que relaciona aí não só um produto especificamente, mas uma sociedade em que há vários mercados, vários produtos, vários consumidores, vários produtores, relações internacionais. Então, na prática, sempre tem algum grau de adaptação, uns países mais, outros menos, e aí que está a discussão de política econômica. Abrindo mais para o mercado ou abrindo menos para o mercado. E tem toda uma discussão no entorno desse tema. Mas aqui foquem do ponto de vista microeconômico relacionado a excedente, certo? Essa é a discussão que eu quero fazer para vocês do ponto de vista da microeconomia, que tem fundamentação técnica para isso. Então, os mercados livres alocam a oferta de produtos aos compradores, que atribuem maior valor aos produtos, e alocam a demanda por produtos aos vendedores, que possuem os menores custos. Então, de certa forma, aqueles consumidores que não dão tanto valor àquele produto, ou até mesmo não tem condição financeira, orçamento para pagar, eles não seriam tão favorecidos nesse mercado, por essa lógica. E também aqueles produtores ineficientes também não seriam beneficiados por essa disputa de mercado, tá certo? É o que está escrito aqui. Então, como conclusão, ó, os mercados livres, baseado aqui no Mankell de 2001, produzem uma quantidade de produtos que maximiza o excedente total, ou seja, maximiza do ponto de vista do consumidor e do produtor conjuntamente.
Tá certo, professor. O senhor falou Mercado Livre, mas na prática existem algumas medidas que levam à não maximização, né, o que pode de alguma forma interferir nesse excedente e nesse bem-estar econômico. Eu vou falar para vocês. Aqui entram preços máximos, estabelecimento de preços mínimos, os impostos vão entrar aqui também na discussão e vocês vão ver o impacto que isso dá nos excedentes e, portanto, no bem-estar econômico. Né? Vamos falar de controle de preço, máximos ou mínimos e cobrança de impostos. Vamos começar aqui com os preços máximos. Lembrem-se do que eu comentei no tópico 2, em sala de aula, mostrei para vocês aquela discussão que teve lá na década de 80, uma medida do governo, ainda no governo Sarney, buscando tabelar os preços, de forma tal a tentar controlar a inflação, considerando que inflação é o aumento dos preços, certo? Isso é de forma simplificada. Ok, vamos aqui tabelar o preço. O preço de 1 quilo de arroz seria R$3, mas a partir de agora só pode ir no máximo 2. Mais que R$2 vai receber multa, sanção. Quem quis vender arroz acima de R$2, né? Outra moeda correspondente. Estou usando R$1 para trazer aos dias atuais no Brasil. Tá bom? Ok, a R$2, olhando aqui a curva de demanda, ou seja, pessoas com disponibilidade para pagar aquilo, né, que daria um valor suficiente a pagar R$2 por aquele quilo de arroz. Muita gente gostaria de pagar por esse valor para ter o arroz. Ok, mas do ponto de vista dos produtores, muitos deles não estariam disponíveis a ofertar, produzir arroz a esse preço, né? Por vários motivos, de ineficiência ou capacidade produtiva. Enfim, muita gente gostaria de comprar, aqui está até exemplificado 125 mil ou milhões de pessoas, não importa, mas somente existiria capacidade de oferta, interesse de 75. Ou seja, na prática, isso significa escassez. Tá certo? Até eu exemplifiquei no tópico 2, alguns agentes do governo tendo que ir nas fazendas laçar gado para colocar a venda nos frigoríficos, como, né, vender carne nos frigoríficos, porque havia escassez. Os produtores não queriam vender carne, digamos assim, ao preço tabelado, não compensaria para eles. Então, na prática, há o quê? Escassez. Ou seja, menos pessoas vão ter acesso aos produtos e menos produtores vão conseguir vender a sua mercadoria, né? Vender os seus produtos. Então, mostra aqui essa intervenção do governo com o tabelamento de preço. Por outro lado, temos o preço mínimo. O que seria isso? Seria a ideia, por exemplo, de conluio, né? Cartel, que inclusive é tipificado como crime aqui no Brasil. Então, é o seguinte, a partir de hoje, pessoal, nós somos aqui os principais produtores de arroz, suponho que fossem poucas pessoas, ou numa região, conseguisse combinar preço. A partir de agora, dependendo do nosso custo, a gente vai vender aqui o arroz no mínimo por R$4. Ninguém vende menor que isso, né? Isso aí vocês já podem ter ouvido falar em termos de venda de combustível, né? Produtos que de alguma forma são similares e que não há muita competição, há uma possibilidade maior de haver, por exemplo, combinação de preços. Isso não pode, isso não é legal, é ilegal. Então, ok, muito bem, a R$4, muito bom para a gente, a gente vai querer vender muito arroz, né? Muitos produtores vão querer vender a R$4, compensa, mesmo aqueles mais ineficientes vai compensar. Só que, então, 120 gostariam de ofertar. Só que só tem 80 dispostos a pagar R$4 por 1 quilo de arroz, 4, né, unidades monetárias por 1 quilo de arroz. Ele não consegue por capacidade de pagamento, ou dentro das suas prioridades, né, não dá o valor suficiente àquele produto. Ou seja, na prática, menos pessoas teriam acesso, né, a comprar aqueles produtos e menos produtores fariam a venda daquele produto. Ou seja, o excedente seria minimizado. Compreendo, então, a intervenção, tanto em termos de de definição de preço máximo, como também definição de preço mínimo, vai reduzir os excedentes, produtor e consumidor, a gente tem que ver essa proporção, mas de uma forma tal que o excedente total e o bem-estar econômico é reduzido, comparado a um mercado livre, de acordo com essa visão da microeconomia. Né? Então, controlar o preço impede a maximização do excedente total. Como no caso do preço máximo, muita gente gostaria de comprar, mas poucos iriam vender. O excedente do consumidor até seria maior, mas do produtor seria reduzido,
certo? Ou seja, menos pessoas teriam acesso, quantidade, aos bens materiais, né, aos bens e serviços. E essa ideia, pessoal, aqui só uma reflexão crítica, sem entrar muito no detalhe, é levado também para a discussão, por exemplo, da existência do salário mínimo. Né? Essa discussão existe, né, no mundo inteiro, se valeria a pena ou não tabelar o preço, ou seja, definir um valor mínimo para o salário. E a ideia, né, olhando essa lógica do excedente, é que quando você define um salário mínimo, você, de alguma forma, coloca o seguinte: a este salário, que estaria acima do salário de equilíbrio do mercado, muita gente gostaria de trabalhar. Aqui já é a curva de oferta de trabalho versus salário. A gente também abordou isso no tópico 2, falando de fator de produção. Então, existia muita oferta de trabalho, pessoas que gostariam de trabalhar, né, a este salário. Só que teriam uma quantidade menor de pessoas ofertando vagas, ou seja, a quantidade demandada pelas firmas, digamos assim, por trabalhadores. Então, de fato, na prática, quando você estabelece um salário mínimo, isso na visão microeconômica, mais uma vez, tem vários desdobramentos e visões críticas que têm que ser consideradas, vai haver, na prática, uma redução do número de vagas ofertadas, porque esse equilíbrio não está sendo respeitado. É a mesma lógica da definição de preços mínimos lá pelo cartel. Bom, mas aí tem toda uma discussão, vale aqui um contraponto, sem entrar no detalhe, e que você considera como ponto de partida que os trabalhadores e os contratantes teriam o mesmo poder, né, mesma relação de forças, e na prática a gente entende que não existe isso de fato, existe uma força maior por parte dos contratantes. Daí o porquê, isso é a discussão, é a motivação que se usa para estabelecer um salário mínimo para proteger os trabalhadores, né? Mas tem muitas controvérsias, pontos de vista, pontos e contrapontos com relação ao salário mínimo. Na prática, o que existe, a discussão vale a pena estabelecer um salário mínimo mensal, não é muito engessado, vale a pena um salário mínimo quinzenal, semanal, até mesmo horário. Mas a prática dos países existe algum tipo de proteção ao trabalhador, só que de formas diferentes com relação à temporalidade. Mas fica aqui como ponto de reflexão para vocês. Tudo olhando do ponto de vista da microeconomia. E desemprego, a gente sabe que é uma variável da macroeconomia, outros aspectos têm que ser considerados. E desemprego é um crime lesa pátria, nenhuma nação quer ter recurso de desempregado. Principalmente mão de obra, trabalho, que o trabalho tem um aspecto não só econômico, mas inclusive de dignidade e sentir útil para a sociedade. Então fica aqui a reflexão para vocês. E agora, depois de falar da intervenção com relação a preços máximos e preços mínimos no excedente e no bem-estar econômico, vamos falar sobre a questão dos impostos, né? Então, tem aqui alguns gráficos para vocês. Eu posso trabalhar de imediato. Eu vou dar um exemplo numérico, né? Fosse um pequeno estudo de caso. Um exemplo, né? Para vocês verificarem. Mas de pronto eu posso adiantar, que um produto sem imposto seria vendido a R$3, ou seja, 100 milhões de pessoas iriam comprar, tá certo? E teriam também os produtores nessa quantidade. Quando você estabelece um imposto, o produto aumenta o preço. De 3 vai para 3,30, ou seja, menos pessoas vão conseguir comprar e menos pessoas conseguiriam ofertar, ou seja, diminuição do excedente total. Tá bom? Então, essa é a ideia. Tanto pessoas, ou seja, os compradores seriam, digamos assim, prejudicados, o mercado de compradores, né, a curva de demanda, menos pessoas iriam comprar e menos pessoas iriam vender, porque o produto ia ficar mais caro. Bom, por isso que fala, o ônus do imposto é dividido entre compradores e vendedores, porque o comprador paga mais caro. Alguns não vão conseguir comprar, e o vendedor receberia um valor mesmo, a menos, né? Ou seja, a quantidade total comprada e vendida é menor, portanto, o excedente total é menor. Está escrito aqui, eu reli para reforçar o que eu já tinha dito para vocês. Vamos aqui ao exemplo, bem simples. O João está disposto a comprar 1 quilo de feijão por no máximo R$3,20. Suponho, né? Hoje está um valor bem maior que esse. Mas suponho, até R$3,20 eu consigo pagar por 1 quilo de feijão, dada a minha capacidade de compra, minhas prioridades. E a Maria, ela tem uma loja, né? Ela é produtora, digamos assim, ela vende o feijão e adquire pelo custo de R$2,80 por quilo. Certo? Então, ela compra lá do produtor, digamos assim,
e por 2,80. E aí vem, ó. Caso o preço estipulado, né, no mercado, né, de compra e venda de feijão seja de R$3, Maria venderá para João, suponha, porque ela vai ter aí um excedente de 20 centavos. E o João vai comprar, porque ele estaria disposto a pagar R$3,20 e pagou só 3, então ele teria um excedente aí de 20 centavos. Agora, vamos à seguinte situação. Se o governo chegasse a estabelecer um imposto de 50 centavos sobre o produto, né? O menor preço que Maria poderia cobrar seria R$3,30. Por quê, professor? Ora, ela compra R$2,80 lá do produtor, ou ela mesma tem um custo de produção dela, se ela fosse a própria produtora, além de vendedor. E uma lojista, por exemplo. Então, se ela teve o custo de R$2,80 e tem que pagar 50 centavos de imposto, então o mínimo que ela pode cobrar pelo quilo de feijão seria R$3,30. Só que R$3,30, pessoal, é maior do que o valor máximo que o João estaria disposto a pagar por um quilo de feijão. Ou seja, de fato, o João estaria fora desse mercado. Ele não comprar feijão, ele ia comprar outra coisa e ficar sem o feijão dele. Que aqui é a conclusão. Logo, nem João terá o feijão, ou seja, ele não tem capacidade, né, o valor atribuído para ele, a utilidade, não é maior do que R$3,30, é só até R$3,20, e nem Maria venderá. E também o governo não arrecadará, porque não vai haver essa transação econômica. Então, de fato, quando há imposto, nesse contexto de excedente, ocorre o que se chama na microeconomia de peso morto dos impostos, que é o quê? Com o aumento do preço do produto decorrente do imposto, que tem que ser pago, menos pessoas estariam dispostas a pagar aquele valor maior, portanto, menos pessoas iriam vender. É o chamado peso morto dos impostos. É por isso que tem toda uma discussão que quanto menor a carga tributária, melhor para a atividade econômica. Só que tem o outro lado da moeda. Isso aqui é microeconômico e macroeconômico. Como é que qual a importância que se dá à existência de um Estado, de um governo? Né? Quais são as atribuições? Precisa de educação pública? Não. Saúde pública? Não. Segurança pública? Não. Justiça pública? Não. Infraestrutura pública? Não. Defesa das fronteiras nas Forças Armadas? Pública ou não? Né? A gente sabe que para existir uma sociedade, uma nação, há de haver o Estado, o governo. E para existir Estado e governo, há de haver impostos. Então, a grande discussão é em que medida esse imposto deve ser cobrado, visto que, do ponto de vista da microeconomia, qualquer imposto que exista vai diminuir o excedente do produtor e do consumidor, portanto, diminui o excedente total, portanto, diminui o bem-estar econômico. Então, vocês veem essa corda bamba e os tomadores de decisão de política econômica andam, né, sobre essa corda bamba para definir, por exemplo, questões de tributação. Tá certo? Então, daí vem toda uma discussão sobre reforma tributária também, além da carga, a simplificação da cobrança, que isso também representa custo para os produtores e também para os consumidores. Tá certo? Então, reforçando o que eu falei, o peso morto pode ser medido pela perda no excedente total dos consumidores e dos produtores, em decorrência dos impostos. E aí, como eu falei, os impostos causam peso morto, pois desincentivam compradores e vendedores a realizarem transações comerciais. Por quê, mais uma vez? Porque o preço seria maior do que o preço de equilíbrio do mercado. Menos pessoas poderiam comprar, teriam disposição a pagar por esse produto, portanto, menos pessoas teriam porquê de comercializar, de ofertar esse produto. Bom? E aí vem aquela pergunta. O professor falou que há toda essa discussão da carga tributária, se é mais, do ponto de vista da microeconomia, quanto menor o imposto, melhor. Mas a macroeconomia, a existência de Estado, há de haver algum imposto para poder fazer uma sociedade se organizar e conseguir fluir, né? E tem várias formas de organizar isso. E aí, um notável estudioso do assunto, Laffer, propôs a chamada curva de Laffer, que fala o seguinte, ok, né, do ponto de vista da receita tributária, olhando aqui para o Estado, né, como poderia se maximizar a receita tributária. Por um lado, eu poderia colocar a carga tributária em um valor bem pequenininho, ou seja, muita gente iria vender e comprar, mas o percentual cobrado por transação seria pequeno. Por outro lado, eu poderia colocar uma carga tributária muito alta, um valor de imposto muito alto, mas a gente sabe, pela questão dos excedentes, que
ou da curva de oferta e demanda, que pouca gente iria fazer transação econômica, porque não teria acesso àquele mercado e interesse em produzir. Então, qual seria o ponto ótimo? Qual seria o meio termo? Uma alíquota tal que incentivasse a atividade econômica, ao mesmo tempo e que conseguisse arrecadar mais imposto para o governo. Então, ele mostrou aqui, ó, que o valor do imposto e a receita tributária ele vai crescendo, partindo de zero, chega um ponto aqui de máxima e vai caindo. Se o imposto for muito alto, não vai ter transação econômica e não tem receita tributária. Então, ele atribui um valor aí estimado em torno de 32% do, digamos assim, em termos de PIB, 32% da atividade econômica seria o valor de imposto, isso do ponto de vista da maximização da receita tributária para o governo. Do ponto de vista para os consumidores e produtores, o excedente total, o imposto ideal seria zero. Só que na prática não existe isso. Há de haver algum imposto para a manutenção do Estado, pode ser maior ou menor. É uma discussão já de política econômica também, e inclusive ideológica. O que ele propôs? Do ponto de vista do governo, mais uma vez, para maximizar a receita tributária, carga tributária em torno de 32%. Então, vários países, de alguma forma, circundam essa alíquota. Tem uns para mais, inclusive outros para menos. Mas é um número de referência que existe, tá certo? Para maximizar a receita tributária. Então, falamos até agora de função-utilidade, né, que vai explicar a formação dos preços no mercado. Falamos de bem-estar econômico, de externalidades, da intervenção de preços e o peso morto dos impostos e finalizamos com a curva de Laffer. Para encerrar esse tópico, nós vamos falar de um conceito interessante chamado externalidades. Também não é um nome tão trivial assim, mas não é tão difícil de entender porque a gente consegue dar exemplos concretos do nosso dia a dia. O que seria, então, que seriam as externalidades? É o seguinte, vou dar um exemplo aqui, depois a gente entra no conceito. Imagine que eu estou fazendo tem uma indústria química que faz produção de vacina para determinada doença. Covid-19, H1N1, sarampo, o que seja. Eu faço uma vacina que tem uma finalidade nobre, né, de melhorar a vida das pessoas, salvar vidas. Só que os efluentes da minha indústria química eu jogo no rio. E o rio polui, mata os peixes, as pessoas que bebem aquela água daquele rio podem ser contaminadas e ficarem doentes, ou seja, o que eu estou falando para vocês é um exemplo de externalidade negativa. O objetivo princípio da empresa é saúde, é salvar a vida, só que a atividade econômica dela gera efeitos negativos como consequência também, que são as chamadas as externalidades. Então, quando você polui um rio, é uma externalidade negativa, mesmo não sendo a atividade fim da empresa. Outro exemplo, as montadoras de veículos. Qual é o objetivo maior? Facilitar o transporte entre as pessoas, né? Isso é óbvio. Mas só quando você coloca um carro na rua, você gera poluição, muitas vezes, né, dependendo do tipo de motor, e gera, por exemplo, trânsito, né? Aumento de estresse, etc. Ou seja, são efeitos, digamos, adversos à atividade fim da empresa. São consequências para a sociedade, concretas. Um outro exemplo é cigarro. Né? Cigarro tem a atribuição à liberdade, né? Até as propagandas antigamente, as antigas que passavam liberdade, autenticidade, né? Até estilo. Só que o cigarro tem um efeito adverso relacionado à saúde. Né? Por isso tem algumas campanhas e a gente já começa a discutir como é que se tratam as externalidades, né? Negativas. Então, para vocês verem, cada empresa tem uma atividade econômica finalística, né? A atividade fim dela, só que ela pode gerar consequências negativas para a sociedade. Essas consequências negativas, mesmo que não estejam na atividade fim da empresa, é o que nós chamamos de externalidades. E, nesse sentido, externalidades negativas. Um outro exemplo, que nós estamos fazendo aqui, educação. Né? Nossa atividade econômica, digamos assim, seria educação. Para além de vocês aprenderem um ofício, né, se credenciarem tecnicamente para exercer determinada profissão na sociedade, o que nós estamos fazendo aqui com a educação é municiá-los com técnicas, ferramentas, conceitos que vão aumentar a produtividade de vocês, né, como profissionais, e isso vai aumentar o quê?
a fronteira de possibilidade de produção da sociedade. Lembra que a gente falou no tópico passado. Então, isso, educação, pesquisa, inovação, são atividades econômicas, digamos assim, simplificando, que geram externalidades positivas. Né? Por isso que tem que ser incentivadas. Então, dando um panorama geral, eu vou detalhar passo a passo. Externalidades são consequências não relacionadas à atividade fim da empresa, consequências para a sociedade, que são inerentes àquela atividade econômica. E essas externalidades podem ser negativas, gerar efeitos negativos à sociedade, ou podem ser externalidades positivas. Quando as externalidades são negativas, vocês vão ver que o governo, de alguma forma, algum agente, vai tentar combater ou mitigar, diminuir essas externalidades negativas. E quando as externalidades são positivas, o governo, alguns agentes, vão estimular essas atividades. Tá certo? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, os vários tipos de externalidades e as formas de coibir e de incentivar também. Bom, esse aqui fica o panorama geral. Então, aqui, ó, o conceito, né? Impacto da ação de um agente econômico sobre o bem-estar de outros agentes que não participam da ação. Então, eu não estou, digamos assim, as pessoas que não estão, de fato, comprando e vendendo carro, mas elas sofrem com trânsito, sofrem com poluição. Bom, é a chamada externalidade. Então, a negativa, quando o impacto é adverso, ou seja, reduz o bem-estar de terceiros, no caso a sociedade, e a positiva, quando o impacto é benéfico, ou seja, aumenta o bem-estar de terceiros, sociedade. Bom? E as externalidades ocorrem quando os tomadores de decisão preocupam-se somente com seus interesses pessoais, ou seja, não levam em conta os efeitos externos de suas ações sobre outras pessoas. Aquilo que eu falei para começar, uma indústria química de medicamentos, de vacinas, que despejam resíduos tóxicos em um rio, certo? Tem que se preocupar com isso. Existem, portanto, nesse sentido aí, as leis ambientais, né, até as fiscalizações, para coibir esse tipo de externalidade negativa. Como eu falei para vocês, o nome não é tão trivial, mas como a gente fala de exemplos do nosso cotidiano, fica fácil entender. Vamos continuar. Então, exemplos aqui de externalidades negativas. Eu falei para vocês de indústria automobilística. O objetivo é facilitar o transporte, a vida das pessoas, dar conforto. Vocês veem isso na propaganda, né? Só que na prática, além desse benefício, né, direto deste produto, temos efeitos adversos, como poluição e engarrafamentos. Né? A indústria química, ou a indústria de alimentos, né, alimentar as pessoas, melhorar a saúde das pessoas, mas podem gerar efluentes ou emissão de gases tóxicos para a sociedade, para o meio ambiente. Isso aqui brincando fazendo uma brincadeira com a indústria de cigarros, que, como eu falei, tem esse objetivo de liberdade, status, né? Vocês podem ver em propagandas antigas, só que tem um efeito nocivo para a saúde das pessoas, certo? Entretenimento, som, por exemplo, promover o bem-estar das pessoas, a integração, mas pode também ter questão de poluição sonora, que é uma externalidade negativa. Para isso, os governos entram com algumas medidas para coibir, entre outras possibilidades. Turismo, turismo é melhorar o bem-estar, mas se não for bem trabalhado, pode gerar lixo, as pessoas, de certa forma, não educadas, isso tem que ser, de alguma forma, coibido, né? E tem várias formas de coibir isso, né? Multas, fiscalização, o efeito não de punição, mas de educação, prevenção. Tudo isso parte desse entendimento inicial de externalidades negativas. E a positiva é quando a atividade fim gera efeitos positivos, complementares à sociedade, como você incentivar a pesquisa, a educação, né, ou atividades culturais, né, você reforçar a identidade daquele povo com sua cultura, com seu território. Educação, pesquisa, gera mais inovação, aumenta a produtividade, aumenta a fronteira de possibilidade de produção. Então, o exemplo de atividades que devem ser incentivadas, dá o porquê existirem políticas públicas, até associações sem fins lucrativos, fundações que de alguma forma, investem dinheiro para incentivar as atividades por gerarem externalidades positivas para a sociedade. Tá bom? Então, por isso que vocês, por exemplo, aqui estão estudando numa universidade pública, gratuita e de qualidade, porque o que nós fazemos como atividade econômica, digamos assim, gera uma externalidade positiva, certo?
Então, toda nação, em algum tipo de nível de educação, ou algumas vezes todos, tem dinheiro público investido nessa atividade, porque gera externalidades positivas, como eu falei no início do tópico passado. E aí algumas medidas para, de alguma forma, desincentivar, né, coibir atividades com externalidades negativas e também incentivar atividades que geram externalidades positivas. Então, uma delas é a chamada internalização das externalidades. O que seria isso? Regulamentar, tá certo? Cobrar impostos, por exemplo, suponha que a indústria automobilística vai pagar um imposto a mais e esse imposto vai ser revertido na melhoria da infraestrutura para transporte público, construção de corredores para uso de bicicleta. Legislações envolvendo a exigência de licenças ambientais. Então, para a indústria química ser instalada, vai ter que seguir todo um protocolo para garantir que ela não vai jogar efluentes no rio ou vai tratar os seus gases, certo? E por aí vai, né? Muitas vezes se trabalha a questão de mitigação das externalidades envolvendo regulamentações, né, fiscalização e inclusive a parte de imposto. Então, cigarro, só para vocês terem ideia, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados para Cigarros, em algumas situações passam os 300%, porque o governo entende que o consumo de cigarro gera problema de saúde pública, então não vai totalmente cortar a comercialização de cigarro, né? Por conta de ter pessoas que dão valor a esse tipo de produto, mas o governo vai trabalhar para diminuir a existência desse produto, ou com imposto, tornando caro o acesso, né? Ou fazendo campanhas, né? Então, não pode fumar em ambientes públicos, não tem mais, as propagandas são proibidas, ou são propagandas, de certa forma, que desmerecem, que evidenciam os problemas que o cigarro pode trazer do ponto de vista da saúde. Enfim, são formas de internalizar ou combater as atividades econômicas que têm externalidades negativas. E aí, falando, regulamentação, por lei, ou um tipo de normativo, definir as quantidades máximas de emissão. E o produtor, ao montar o seu projeto de negócio, de indústria, digamos assim, tem que seguir aquele protocolo para poder começar a operar. Lei proibindo fumar em ambientes públicos, rodízio de placas de veículo, para, de alguma forma, mitigar que as pessoas circulem com seus carros. E muitas vezes, alguma dessas medidas tem um efeito não adverso, né? As pessoas, ao invés de ter um carro, compram dois para andar em datas diferentes. Isso são formas de ver, e cada medida tem que identificar de fato qual o efeito que ele vai ter. Impostos corretivos, como eu falei, o exemplo de imposto de PIGO, que é a ideia de você usar o imposto para não só combater a externalidade negativa, mas também incentivar atividades que possam ser uma alternativa àquela atividade anterior, como o transporte coletivo, é uma alternativa já bem discutida e trabalhada ao transporte individual, que, por exemplo, pode gerar menos emissão de poluentes e também menos trânsito. Ok? Então, também aplicar imposto sobre cigarro para investir na saúde. Então, é o chamado imposto de PIGU, para internalizar as externalidades. E as licenças ambientais é uma forma de proteger o meio ambiente, né, de externalidades negativas. Aí tem todo o arcabouço normativo de instituições municipais, estaduais e federais que trabalham essa temática. Isso incluindo um ministério para isso, né? Para vocês verem como atividade econômica, do ponto de vista microeconômico, quanto mais livre, melhor. Mas do ponto de vista da macroeconomia, há de haver alguns controles para justamente evitar as externalidades. Então, é mais uma explicação em por que existe governo, por que existem esses arcabouços. Tem que ter um equilíbrio, claro, mas livre totalmente não pode ficar por conta das externalidades. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, isso é da história do desenvolvimento da economia e das atividades econômicas. E agora falando um pouquinho das externalidades positivas, né? Como eu falei, elas devem ser incentivadas, estimuladas. Como é que se faz isso na prática? Bolsa de estudos, estudar, inclusive fora do Brasil. Até algum tempo atrás existia um grande programa Ciência Sem Fronteiras, existem outros programas de duplo diploma, estimulados, pagos por fundações, programas pagos, financiados por governos, justamente para incentivar essa atividade que gera externalidades positivas, deduções de impostos,
né, para doações para fins culturais, fins esportivos, né, a questão da atividade esportiva, gera externalidades positivas de disciplina, de sociabilização, enfim. Daí deduções de impostos. Doações, estímulo a doações, né, discussão de criação de fundos patrimoniais, fundos para universidades que podem receber doações de pessoas públicas e privadas, que é uma atividade que gera externalidade positivas. Isso está sendo discutido agora, né? São discussões recentes. Incentivos governamentais à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, surgimento de startups, né? Programa de subsídio, né? Subvenção econômica. Para quê? Para estimular essas atividades que geram inovações, mais produtividade e aumento das fronteiras de possibilidade de produção. Sistema de patentes, né? Ou seja, todo um sistema de abrangendo não só patente, mas de propriedade intelectual para garantir o devido estímulo àqueles que desenvolvem atividades inventivas, né? Atividades de empreendedorismo, inovação. Então, são formas, né? Vocês podem ver de diversas maneiras, nas diversas regiões, estados, países, mas que tudo tem a mesma direção, é incentivar atividades que geram externalidades positivas. Por isso que eu falei no início da disciplina que essa disciplina não serve somente para o aprendizado e aprimoramento do ponto de vista profissional, mas também o aprimoramento do ponto de vista pessoal, no que diz respeito a ter um senso crítico para conseguir compreender, entender melhor o mundo que a gente vive, as relações sociais, relações econômicas que nós temos na nossa sociedade, não só no Brasil, como fora também. São ideias, em princípios, conceitos que ajudam a gente a compreender melhor de onde é que vem as coisas. Bom, então, este foi o tópico 4, aqui algumas referências que eu utilizei, especificamente alguns capítulos por livro, vocês podem acessar para reforçar o que nós discutimos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, estudem, revisem quantas vezes considerarem pertinente e até a próxima.